Mas eu gosto de ler de novo, né? Porque aí vocês vão ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir, a fluência do inglês vem pelo ouvir. Vou começar lá do comecinho. The Lord bless you and keep you. Que o Senhor te abençoe e te guarde. The Lord make his face shine on you. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto em ti. And be gracious to you. E te conceda graça. The Lord turn his face toward you. Que o Senhor volte para ti o seu rosto. And give you peace. Give you peace. Que te dê paz. Uma paz que o mundo não pode nos dar. E aí, né? Olha só. Vamos voltar aqui para o comecinho. The Lord bless you and keep you. Eu coloquei essa palavrinha aqui. Vocês conhecem essa palavrinha? Housekeeper. House, de casa. Keeper. Né? Porque o keep pode ser manter. Então é aquele que mantém a casa. Na verdade, é uma profissão. Eu acho que hoje não está muito comum, não. Mas housekeeper seria como o mordomo ou a governanta. Que lá no passado era muito comum. A governanta era aquela que cuidava da casa, de todos os detalhes, né? Então os serviçais respondiam para a governanta, para o housekeeper. Cuidava de tudo. The Lord bless and keep you. Tem a ver com cuidado, proteção, ok? Keep you. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo o mal. E aí, só para fecharmos aqui esse nosso estudo bíblico, né? O apóstolo Paulo, ele costumava terminar as cartas que ele enviava para as diversas igrejas assim, ó, grace and peace, graça e paz. E por que será que não era peace and grace? Porque para que tenhamos peace, nós precisamos primeiro da graça do Senhor. Com a graça, temos paz. Graça e paz. Grace and peace é o que eu desejo para vocês. Ok? E agora, vamos lá? Vamos começar aqui o nosso trabalho mais detalhado? Muito bem, vamos lá. Começar, eu vou ler mais uma vez e nós vamos fazer o nosso trabalho detalhado. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. É uma promessa tão maravilhosa que quanto mais eu leio, mais eu me encanto. Então vamos lá? Começando com os verbos. Os verbos são muito importantes, porque é ali que a gente comunica. Verbo é ação. Então, como eu disse, eu gosto de separar as classes de palavra. Porque se você entender as classes de palavras mais comuns, verbs, verbos, nouns, substantivos, adjetivos, adjectives, né? E os pronomes, vocês não precisam decorar nada disso, ok? Basta que vocês entendam a sua função, porque isso vai ajudar muito quando vocês estiverem ouvindo ou lendo um texto, ok? Prepositions. As preposições em inglês são muito importantes. Lembra dos famosos phrasal verbs, que são os verbos frasais? Os verbos com as suas preposições. Pode ser uma, duas ou três. E conforme vai trocando a preposição, também troca o sentido do verbo. Por isso que as preposições são tão importantes para nós entendermos melhor o inglês. Então vamos lá. Vamos começar aqui com os verbos. Muito bem. Bless. Como é que é mesmo? Que o Senhor te abençoe. Agora eu vou falar uma coisa que os brasileiros nem sabem.
Mas eu quero falar isso só para mostrar para vocês como o inglês é muito mais simples que o português. Sabe por quê? Esse verbo está onde? Subjunctive. Meu Deus, o que é isso? Esse verbo está no subjuntivo. Meu Deus, a maioria dos brasileiros nem sabe o que é isso. Mas eu quero frisar isso, sabe por quê? Olha aqui, olha a forma do verbo bless. Vamos pegar mais um. O próximo é keep. E, porque estão todos no subjuntivo. Não precisa saber o que é isso, mas eu já vou explicar. O próximo é make. And then shine. And then be. And then, e aí, turn. And then give. Você acredita que todos esses verbos estão no subjuntivo? Mas olha, se você olha para o verbo, professora, o que é subjuntivo? Eu estou vendo o verbo normal? Estou vendo o verbo normal, só a raiz do verbo? Exatamente, olha só. Se o verbo tivesse no presente, seria bless, keep, make, shine, be, turn, give. Mas ele está no subjuntivo. É igualzinho. Tá? Porque no português, poucas pessoas conhecem essa conjugação verbal. Também não interessa. O que interessa é a comunicação. Só que olha aqui como é fácil. Porque, ó, the Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. Tá? E se você falar presente, God bless you. O Senhor te abençoe. Também. Se você falar no imperativo, lembra que a gente falou do imperativo na aula passada? Também é a mesma coisa. Então, se você estiver usando a forma presente, no plural, se você estiver usando a forma imperativo, subjuntivo, é igual. Olha como é simples. Além do que não há conjugação verbal ainda no inglês. Né? Olha como é simples. Fica a dica, eu só queria fechar isso. Foi por isso que eu coloquei isso aqui, para vocês saberem, que é uma coisa que em português a gente nem sabe direito, não sabe nem como usa, e no inglês é muito simples, tá? Então, todos os verbos estão aqui no subjuntivo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer, te conceda, que ele volte para ti, te dê a paz, ok? Então, é muito simples, você vai usar só a raiz do verbo. O verbo ali no infinitivo sem o ti. Okay? É muito simples, ok? E assim a gente já fechou os verbos. Let's go to the nouns. Substantivos agora. Lord, Senhor. Face, sua face. Olha só, sua face, o seu rosto. Presta atenção. Face, shine, make, give. Todas essas palavras, vou repetir. Make, face, shine, give. Eles terminam com a letra E. A letra E, no inglês, em geral, ela é silenciosa no finalzinho da palavra. Porque olha quantos a gente tem aqui terminando com a letra E. E de todas, só uma é pronunciada. Só o be, que tem um som de I, be. Todas aqui são mudas. Make, face, shine, face, give e até peace. A letra E muda, ok? Muito bem, então fechamos aqui. Lord, vamos marcar todos. Lord, Lord, face. Tem mais uma? Tem mais uma aqui, o amor. Peace, a paz. Muito bem, fechamos todos os substantivos e agora vamos lá, só tem um adjetivo. Only one adjective. Vocês adivinham qual é? Which one is it? Lembra que o adjetivo é aquele que qualifica uma pessoa ou uma coisa, né? Tem só um. And it is, deixa eu ver se é alguém.
Gracious. Gracious. Gracioso, né? E aqui a gente te conceda graça, né? Nesta versão. Be gracious to you. Que te dê graça. Muito bem, singular. Lembra que os adjetivos no inglês, muito simples, porque eles só têm uma única forma. Não tem feminino, masculino, não tem singular e plural. É uma única forma. Sempre. Gracious. Como é que é? Good. Bad. Fast. Uma única forma. Não tem nada de singular, plural, feminino, masculino. Olha que maravilha. Uma única forma. Muito bem, gracious. Aí eu coloquei aqui o object pronoun. Olha como o inglês se repete. You, o you é você, não é mesmo? Pronome pessoal, você. Só que, mas professora, você colocou object, pronome objeto. Por quê? É porque é a mesma coisa, mas esse you que está aqui, ele não é o pronome pessoal. Você vai lá. Aí, esse you go there, aí sim. Mas não, o que eu coloco aqui? Você não tem que saber isso, mas olha só, é o que vem depois do verbo. Se vem depois do verbo, é um pronome diferente. Porque o objeto não é depois do verbo. Eu comi laranja. Comeu o quê? Laranja. Então, vai depois do verbo, é objeto. Só que é o seguinte, é igual. O pronome pessoal você é igual ao pronome objeto. Olha como é simples. Então, olha aqui, ó, vai depois do verbo. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make his face shine on you. Depois do verbo. The Lord be gracious to, que ele seja gracioso para você. You. Tudo depois do verbo. And the Lord turn his face toward you. And give para quem? Para quem ele vai dar a sua paz? You. Então, é depois do verbo? É fácil. É só a gente começar a perceber uns padrões. Então, isso aqui é uma maravilha, porque se você começar a estudar com as histórias da Bíblia, que se repetem o tempo todo, a cada pregação que você vai ouvindo, quando você escuta o seu pastor, quando você medita na palavra, quando você lê a Bíblia, as coisas começam, os padrões começam a se repetir. E aí, o seu cérebro vai começar a fazer sentido. Isso é muito importante, mas tem que seguir, né? Um passo a passo. Tem que ser um trabalho diário. O seu devocional não é diário, né? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente entrega o nosso dia, quando a gente agradece o Senhor, não é diário? Então, esse trabalho de inglês também tem que ser diário. E você vai perceber como a sua evolução vai ser rápida. Porque aqui eu estou trabalhando com um texto bíblico e é um texto original, não tem filtro, não tem adaptação de acordo com o nível. Aqui você já está sendo exposto a diversas classes de palavras, a frases. E as frases vão começar a se repetir. Porque o inglês é uma habilidade que você tem que desenvolver que vem pela repetição e pela prática. Se você é um amante da palavra do Senhor como eu, você vai ler a palavra do Senhor diariamente, você vai meditar na palavra do Senhor diariamente, e você já sabe que você tem que escolher o seu versículo diário para você meditar em inglês. Tenha certeza que esse exercício diário vai fazer milagre pelo seu inglês. Muito bem, tá simples, a gente está quase terminando isso daqui, né? Então, você viu, todo pronome que vai depois do verbo é o pronome objeto. Ok, e aqui eu tenho um pronome possessivo, né? Meu, teu, seu, dele, certo? Que no inglês aqui eles chamam de possessive adjective. Tem um só, hein? Um só, qual é? So the Lord bless you and keep you, the Lord make his face shine on you and be gracious to you, and the Lord turn his face.
toward you and give you peace. Olha que interessante, isso é muito interessante. His pode ser dele, dela, deles e delas, porque eu já disse que no inglês não tem essa coisa de feminino, masculino, singular e plural, só tem uma forma. Que maravilha, uma única forma. Agora vamos dar uma olhada aqui no português, porque o português você sabe que é confuso. Olha aqui, ó. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Português é confuso. O rosto de quem? É o seu? O seu? Não. Olha como o português é confuso. É o dele, o rosto dele sobre ti, sobre nós. Mas não é confuso se você lê que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Mas é o rosto dele. E aqui, o Senhor volte para ti o seu rosto e dê a paz. Né? Aqui houve uma inversão, então ficou mais simples. Mas pode ficar confuso, que no inglês não existe essa confusão. Porque para você falar o dele, o rosto do Senhor, o dele, né? Ou o rosto dela, só tem uma forma, que é his. Só tem uma forma. Né? Masculino, his. Não fica confuso. His é dele, que é o rosto dele. Não vai ficar confuso, porque aqui que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, mas não é o seu rosto, resplandecer o rosto dele em você. Então, no português, às vezes é confuso. No inglês não tem essa confusão, porque his quer dizer dele. Ok? His quer dizer dele. Então, na verdade, aqui, o his é o masculino. Então, vamos manter aqui. Dele e deles. Ok? Que, na verdade, o rosto dele, o rosto do Senhor. Então, não tem confusão nenhuma aqui. Vamos prosseguir, então? Vou para as prepositions. Vamos para as preposições? Então, eu tenho a primeira aqui que é on. On. The Lord make his face shine on you. Certo? Sobre ti, né? Vai resplandecer o rosto dele sobre você. On you. Né? E que ele seja gracioso para você. Be gracious to you. Para você. Ok? E number 3, the Lord turn his face toward you. Toward quer dizer direção. Né? Aqui ficou como para você. Né? Que o Senhor volte para ti o seu rosto. De novo, é o rosto dele. Tá? O rosto do Senhor voltado para nós. E nos dê a paz. Ok? Então, toward quer dizer direção. E estamos quase fechando. Depois eu coloquei aqui os conectores. Só tem um conector, aquilo que liga as frases, tá? E um bem simples que agora vocês já sabem, com certeza. And. Ok? Tem 1, 2 and 3. Né? O texto parecia grande, mas na verdade ele é bem simples. E aí, nós temos aqui um definite article, nós temos aqui o artigo definido. O Senhor. Porque é um só e é único. Essa é a palavra do Senhor. Não adorarás a outros deuses, a um único. So, the Lord e the Lord. Muito bem, e com isso a gente fechou essa análise. Vamos fechar aqui lendo, que é bom que vocês fiquem com essa ideia no seu coração. The Lord bless you and the Lord keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Numbers 6, 24-26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te
conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Essa é mais uma das grandes, maravilhosas promessas do Senhor para nós. Para nós que estamos em Cristo, para nós que seguimos a Cristo, para nós que permanecemos no caminho, porque a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa receber o galardão, para que a gente possa receber as promessas do Senhor. O Senhor, ele fala assim, o Senhor tem muita promessa na sua vida. Tem para todos. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, permanecermos no caminho. Quer ser fluente em inglês? Permaneça na sua jornada rumo à fluência no inglês. Lembra daquela frase? How bad you want it? How bad you want it? O quão realmente você quer permanecer no caminho seguindo a Jesus e ser fluente em inglês. Quer ser fluente em inglês? É amante da palavra do Senhor? Deixa as histórias da Bíblia te ajudar.